Olá a todos, sou o professor Assis Carneiro, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nessa série de aulas Matemática Essencial, na aula de hoje vamos abordar o tema da razão matemática. A razão entre dois números A e B quaisquer, nós temos que o B não pode ser zero, ou seja, o segundo elemento não pode ser zero. Essa razão nada mais é do que uma comparação entre esses dois números através de um quociente. Quando falamos em quociente, falamos em divisão. Então, ele vai ser o resultado da divisão de A por B. E a razão é indicada A sobre B ou A dividido por B. E como é que eu leio essa razão? Eu leio a razão de A para B ou a razão A está para B. Vamos ver dois exemplos que podem nos ajudar a entender melhor esse conceito. Então, vamos ver o primeiro exemplo. A distância entre duas cidades é 480 km. Um automóvel percorreu essa distância em 8 horas. Qual a sua velocidade média? Então, a razão entre a distância percorrida e o tempo que foi gasto para percorrer essa distância. A distância percorrida foi 480 quilômetros e o tempo gasto foram 8 horas. Essa é a razão. Entretanto, como é uma fração, nós iremos simplificar até se tornar uma fração irredutível. Então, vamos simplificar logo aqui por 8. Se você simplificar por 8, 480 dividido por 8 dá 60 quilômetros. 8 horas dividido por 8 dá 1 hora, né? Nós podemos escrever da seguinte forma: 60 quilômetros por hora. Ou seja, a cada 1 hora, esse automóvel percorreu 60 quilômetros. Então, velocidade média, pessoal, ela é a aplicação direta do conceito matemático de razão. Razão entre o espaço percorrido sob um determinado tempo gasto para percorrer esse espaço. Vejamos então o nosso segundo exemplo. Em uma sala de aula há 35 alunos, no geral, né? E 20 desses alunos são meninas. Ele pergunta: a razão entre a quantidade de meninos e a quantidade de meninas é? Veja que ele estabeleceu uma ordem. Primeiro ele falou sobre meninos, depois meninas. Então a razão, ela tem que obedecer essa ordem. A quantidade que veio primeiro, que foi de meninos, sobre a quantidade que foi falada em seguida, a quantidade de meninas. Vejamos. Na sala de aula tem 35 alunos. Quantos são os meninos? Olha, se eu tenho 20 meninas nesta sala, eu coloco aqui. O total são 35. Se eu pegar o total e diminuir as 20 meninas, restam 15 meninos. Então, vamos simplificar essa fração por 5. 15 dividido por 5 é igual a 3. 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, a razão é 3 para 4, ou seja, a cada 3 meninos eu tenho 4 meninas. Ou eu posso escrever 3 dividido por 4. A densidade demográfica nada mais é do que a quantidade de habitantes existentes por metro quadrado em uma determinada região. Veja que ele deu o conceito, né? O conceito de quê? De densidade demográfica. Densidade demográfica. Vamos só destacar aqui que é um assunto que você vai ver muito na disciplina de geografia, que é uma razão entre a quantidade de habitantes de uma região dividido pela área dessa região que esses habitantes ocupam, tá certo? Então, vamos fazer aqui o cálculo que ele deseja. Sabendo que uma região possui 905 mil habitantes e uma área total de 50 mil quilômetros quadrados, a densidade demográfica dessa região em habitantes por quilômetro quadrado é. Então, nós temos a razão entre a quantidade de habitantes
dividido pela área que esses habitantes ocupam, certo? Nós temos 905 mil habitantes, dividido por 50 mil quilômetros quadrados. Aqui nós podemos simplificar logo. Você vai ter 181 por 10. Dividindo esse número por 10, isso aqui vai ser igual a 18. Vou botar aqui embaixo, né? Vai ser igual a 18,1 habitantes por quilômetros quadrados. Vejamos então o nosso quarto exemplo. Outra aplicação de razão, que é o conceito de escala. Então, o que é que vem a ser o conceito de escala? O conceito de escala é a razão entre o comprimento do desenho sobre o comprimento do tamanho real, certo? No desenho, nós temos que o estudante mediu 8 centímetros. Entretanto, o tamanho real equivale a 2.000 quilômetros. E a escala ela é medida em centímetro. Então, como o desenho já está em centímetro, nós vamos transformar 2.000 quilômetros em centímetro. Então, aqui vai ficar 8 centímetros. Transformamos 2.000 quilômetros em centímetros. É só multiplicar por 10.000. Aqui vai dar 200 milhões de centímetros. Se você simplificar esta razão por 8, você terá a seguinte razão: 1 centímetro por 25 milhões de centímetros. Então, a razão a escala que o mapa estava desenhado é de 1 para 25 milhões. Então, você expressa assim. Geralmente, os mapas eles utilizam a nomenclatura da divisão. Um para 25 milhões. Pronto. Com isso, nós concluímos a aula abordando o conceito de razão de uma forma bem objetiva, aplicando exemplos que podem cair no vestibular, cair em concursos, e você pode aprofundar esse estudo com certeza. Um abraço e até a próxima aula.